Olá! Na aula de hoje, iremos abordar o desenvolvimento do pensamento político a partir dos séculos XVI e XVII e que culminou com o surgimento da ciência política. Para isso, precisaremos voltar um pouco à história e contar o surgimento da modernidade, uma época que é marcada pelo retorno da valorização da razão e do pensamento humano, em oposição aos antigos valores da tradição e da religião, que até então dominavam a filosofia daquele momento. Na época anterior, na Idade Média, vimos que toda a sociedade organizava-se em torno do poder religioso, que dominava todas as formas de ação, comportamento, valores e mesmo conhecimento. Com a modernidade, surgiu a possibilidade do homem poder construir o seu próprio destino, aqui mesmo na Terra, utilizando-se da sua razão, ou seja, de sua capacidade de raciocinar e planejar. O primeiro grande movimento que marca esta mudança é o Renascimento, movimento intelectual e cultural que caracterizou a transição da mentalidade medieval para a mentalidade moderna. Esse nome se dá porque muitos artistas intelectuais e cientistas do século XV e XVI quiseram recuperar ou retomar a cultura antiga greco-romana, que havia sido abandonada na Idade Média, e buscar novos caminhos para a investigação científica. A Europa passou por uma série de transformações que antecederam o Renascimento e que tornaram possível o seu surgimento. Com o excedente populacional dos feudos, o comércio e outros ofícios passam a ser a ocupação dessas pessoas. A maioria desses centros urbanos nascentes encontram-se no caminho de grandes rotas comerciais. O que se percebe com isso é o fortalecimento das famílias comerciais, o crescimento dos centros urbanos, o enfraquecimento dos antigos senhores feudais. A burguesia, que era a classe nova formada pelos comerciantes, sente-se prejudicada pelo sistema feudal, que impedia o seu livre desenvolvimento. Para que o capitalismo comercial, então em seus primórdios, possa progredir, a burguesia necessita de se desvincular do poder da igreja e da estrutura feudal. Tudo isso proporcionou novas possibilidades de transformações sociais e culturais. Ao resgatar valores e concepções dos antigos gregos e romanos, os renascentistas buscavam colocar o homem novamente no centro da vida política e cultural, retomando valores como o uso da razão e a liberdade em relação ao poder religioso e imperial. Do ponto de vista político, a República surge novamente como um modelo a ser seguido e reformulado. O pensamento renascentista proporcionou uma base para o desenvolvimento da ciência e, por consequência, de uma maior autonomia para o homem. Isso levou também a questionamentos importantes sobre o poder da Igreja Católica, que culminou com a chamada Reforma Protestante, que foi liderada por Martinho Lutero, um monge que buscava as origens do cristianismo, defendendo que a interpretação das Escrituras teria que ser feita por todos, e não somente pelos padres e cardeais da Igreja Católica. Outros fatores também influenciaram a Reforma Protestante, como problemas de corrupção do clero, o surgimento de uma nova ética que não condenava mais o lucro e assim tranquilizava os novos comerciantes que temiam ir para o inferno por lucrar, e o desenvolvimento dos estados nacionais e o sentimento de nacionalismo, que anteriormente não existia devido ao caráter universalista da Igreja. Todos esses fatores proporcionaram o surgimento de novas correntes religiosas, denominadas protestantes. Todas essas transformações sociais, culturais e religiosas levaram também a uma reestruturação da vida política e a necessidade de aprofundamento e sistematização do conhecimento sobre a política. Nesse contexto, surge Nicolau Maquiavel, que é considerado o fundador da ciência política, pois foi o primeiro a considerá-la como uma categoria autônoma, a separando da ética e da religião, procurando examiná-la na sua especificidade própria. Maquiavel nasceu na Itália, em uma época marcada por estados fragmentados, que eram intensamente disputados, invadidos e tomados à força.
a maior parte dos governantes dessa época não conseguia manter-se no poder por muito tempo, devido às constantes disputas e guerras na tentativa de controlar e obter-se mais poder e tomar o governo. Maquiavel irá se afastar do idealismo dos clássicos e desenvolver uma teoria capaz de orientar os governantes. Assim, seu ponto de partida e chegada é a realidade concreta. Ele vai analisar a realidade tal como ela é, e não como se gostaria que ela fosse. Sua principal obra, O Príncipe, motiva até hoje diversas polêmicas e interpretações. A frase "os fins justificam os meios" costuma ser atribuída a Maquiavel, e mesmo a expressão maquiavélico, que denota maldade, surgiu a partir de uma interpretação livre de sua obra. Na verdade, na origem de seu pensamento, Maquiavel apontou que o príncipe virtuoso é aquele que tem a capacidade de perceber o jogo de forças que caracteriza a política, para assim agir com energia a fim de conquistar e manter o poder. A principal contribuição para a ciência política vem da metodologia utilizada pelo autor, que parte não mais de um sistema de valores que é dado anteriormente. A ética e a moral não estão prontas, mas sim necessitam serem construídas. O critério para se definir o que é moral é o bem da comunidade, e nesse sentido, às vezes é legítimo o recurso ao mal, como, por exemplo, fazer uso da força coercitiva do Estado, a guerra, a prática da espionagem e também poder utilizar-se da violência. É uma moral mundana e não mais religiosa como anteriormente. Maquiavel defende a ideia de que se há possibilidade de os homens serem corruptos, constitui dever do príncipe manter-se no poder a qualquer custo e impedir a sua realização. A finalidade da política não é, como diziam os pensadores gregos, romanos e cristãos, a justiça e o bem comum, mas a tomada e manutenção do poder, como sempre souberam os homens que vivem a política. Ao afastar a ética e a moral da política, a doutrina de Maquiavel não comportava a ideia de direito natural, fonte dos valores morais e da justiça. Assim, a filosofia moderna interrompe o pensamento filosófico cristão e desenvolve suas próprias reflexões, sem se prender à autoridade da Igreja, revelando ser agora estritamente crítica e profana. O seu objetivo é alcançar a verdade, tão somente com o auxílio da razão e do conhecimento científico. É uma postura semelhante, do ponto de vista do conhecimento, à dos filósofos da Grécia Antiga. Novamente, o cenário político e social acaba por se modificar. O início do capitalismo provoca alteração nas formas de trabalho. Surge o trabalho assalariado e as futuras fábricas começam a surgir. O mercantilismo proporcionou uma aliança entre reis e burgueses, que eram os comerciantes que financiavam a monarquia e, em troca, conseguiam benefícios dos reis. Isso possibilitou o controle da economia pelo Estado. Esse novo sistema político ficou conhecido como absolutismo, sistema em que o monarca naturalmente buscava estabelecer um governo onde pudesse exercer o máximo de seu poder, sem interferência da Igreja nem dos senhores locais. Um dos principais teóricos do absolutismo foi Thomas Hobbes, que postulava existir um estado de natureza anterior em que todos agiam livremente, sem qualquer controle. Esse estado de plena liberdade de todos só pode dar um conflito de liberdades, pois acabava sempre prevalecendo a lei do mais forte, acabando com uma guerra de todos contra todos. Assim, Hobbes defendia a ideia de que todos os homens deviam renunciar uma parte de seus desejos individuais em nome de um contrato social, transferindo os direitos que o homem possui naturalmente sobre todas as coisas em favor de um soberano dono de direitos ilimitados, que seria então o monarca absoluto. Assim, a soberania do monarca não reside mais no direito divino, mas sim nos direitos transferidos, e ele seria o único capaz de fazer a todos respeitarem o contrato social
e garantir desta forma a ordem e a paz. Somente o monarca absoluto pode exercer o monopólio da violência. Para Hobbes, o Estado é uma necessidade, um impositivo para os homens que anteriormente viviam em estado de natureza. O Estado, e somente ele, é capaz de impor a ordem, por instaurar um governo em comum, regras comuns e exercer soberanamente a justiça da sociedade. Essas ideias de Hobbes contribuíram para a formação do conceito de Estado moderno, que é agora fundamentado no pacto social e não mais no direito divino. A possibilidade de se conhecer a natureza e o seu funcionamento a partir da razão humana e do conhecimento sistemático foi talvez a maior característica e mudança ocasionada com a modernidade. Agora o desafio era fundamentar muito bem como obter esse conhecimento. Assim surgiram duas grandes correntes filosóficas com respostas diferentes e que procuravam dar conta de explicar como se obter o conhecimento, o racionalismo e o empirismo. Para o racionalismo, a razão é a fonte do conhecimento verdadeiro operando por si mesma. E assim o ser humano é capaz de desvendar a verdade dos fatos sem o auxílio da experiência sensível, ou seja, daquilo que acontece no mundo externo e chega até os nossos sentidos. Basta usar corretamente a inteligência que toda a verdade pode ser alcançada. A perspectiva racionalista é uma resposta aos desafios de uma sociedade que não pode mais encontrar fundamento sociopolítico na racionalidade divina, que era até aquele momento a única fonte capaz de lançar luz ao conhecimento humano. O homem descobria os fatos pela manifestação divina. Já o empirismo parte do pressuposto contrário ao racionalismo, que a fonte de todo e qualquer conhecimento é a experiência sensível, o conhecimento empírico, e são essas experiências que controlam a razão. Assim, o ser humano não seria capaz de alcançar a verdade definitiva, pois o conhecimento tem suas raízes nos fatos e, por mais que se esforce, o ser humano não conseguirá descobrir todas as relações necessárias entre eles. Se a verdade está nos fatos, no conhecimento que obtemos a partir do contato com a realidade mundana e cotidiana, trata-se de uma tarefa quase impossível conhecer todas as variáveis que estão interrelacionadas e que poderiam explicar o funcionamento de todas as coisas. Bem, pessoal, nessa videoaula, vimos como as diversas mudanças sociais e políticas levaram ao surgimento do capitalismo e o desenvolvimento da ciência moderna. Nesse contexto, foi abordado o Renascimento e a Reforma Protestante como movimentos importantes que influenciaram diretamente a passagem da Idade Média para a modernidade. Ainda vimos o surgimento da ciência política a partir de dois grandes pensadores, Nicolau Maquiavel e Thomas Hobbes. Então é isso.